E aí pessoal, beleza? Vou estar aqui apresentando para vocês aqui, fazer um crudezinho bem básico aqui no PHP. Nesse caso eu vou montar esses inserts, esses selects em cima de um projetinho que eu já tenho aqui, porque justamente a gente não tem muito tempo para ser falado e eu não vou me estender muito em cima disso. E eu ainda tenho que explicar algumas coisas, então não vai dar muito tempo de ficar codificando. E só mostrar código também é ruim, eu até vou acabar fazendo isso, mas não é muito bom. Caso queiram, eu posso estar disponibilizando esse código, mas o intuito disso aqui é mais mesmo como uma agregação do conhecimento do que esse módulo de acesso ao banco de dados que a gente vai estar vendo aqui, que é o MySQLi, o que ele pode trazer para a gente. Primeiro, eu quero falar um pouco do MySQLi Connect. Ele é uma função que foi implementada no PHP 5. Ele abre a conexão com o servidor do MySQL. Ele faz um estilo de consulta ao banco de dados orientado a objeto. Então é muito importante essa função para quem está trabalhando com orientação a objeto. Claro que hoje em dia já existem formas mais eficientes de se conectar a um banco de dados, mas mais que ele ainda funciona bem. Caso nenhum outro caso você não consiga acessar com algum outro tipo de linha de comando, mas que ele funciona bem e não é difícil de ser implementado. Ele substituiu o MySQL Connect. O MySQL Connect se tornou obsoleto, se tornou coisa do passado. Então, para quem quer fazer hoje em dia conexão com banco de dados, ou usa o MySQLi, ou usa algum outro tipo que achar melhor. Por exemplo, o PDO, um tipo de classe também de acesso ao banco de dados. Um pouco mais difícil de ser implementada, porém desempenho é muito melhor na hora de movimentar dados com o banco de dados. O banco de dados que eu vou estar usando vai ser o localhost da minha máquina. Vou estar acessando o phpMyAdmin. A tabela já está até criada aqui já, então vou estar usando só esses 4 valores aqui. Então o ID, o cliente, valor hora, total horas. É um projetinho que eu já tenho, onde ele faz o cálculo de horas trabalhadas, tanto do valor de horas trabalhadas que a pessoa pode ganhar. Códigozinho bem simples. Eu vou estar fazendo as funcionalidades mais importantes aqui com vocês, que é as funcionalidades do banco de dados. Eu já tenho algumas coisas prontas, como eu falei, se vocês quiserem disponibilizar o código, eu posso disponibilizar sem problemas. Mas é o que eu disse, o intuito disso daqui é mais aprender como fazer a conexão com o banco de dados, tá? Esse códigozinho básico, vou tentar fazer o máximo de coisas possíveis, então chega de enrolação. Primeiramente, é muito importante, quando a gente vai fazer o CRUD, a gente tem a conexão com o nosso banco de dados, certo? Então, é importante ter a function de conexão ao banco de dados. Nesse caso, eu vou chamar de conecta. Vou declarar. Uma coisa importante também, que eu acabei deixando passar, a gente precisa dos nossos valores do banco de dados, os nossos usos do banco de dados, que são o nome da máquina, o usuário que vai estar acessando, o password, para não criar o problema de ter que ficar entrando toda vez que ele declarar a classe de conexão, ele tem que declarar junto o tipo de conexão. A gente na orientação a objeto se utiliza já está com esse tipo de acesso já bem definido. Então, para quando você for mudar algum tipo de conexão com o banco de dados, porque aqui eu estou usando MySQL, amanhã eu posso querer usar Oracle,
Então, ao invés de ter que ficar indo em cima da minha classe de conexão, ter que ficar mudando o usuário, senha, o banco de dados mesmo, eu posso simplesmente declarar essas variáveis e simplesmente vir aqui e mudar elas aqui. Então, como eu vou estar usando o localhost, aqui é localhost em cima do meu host, vou definir também o meu usuário, user, que nesse caso é root. É bom vocês criarem um usuário, mas como é uma coisa bem simples que eu vou estar fazendo aqui, deixar o root mesmo não vai fazer grande diferença. Por que deixar um usuário? Porque isso daí vai tornar o acesso ao banco de dados mais restrito, ou seja, somente quem você possibilitar os dados do seu banco de dados que vão poder acessar o seu banco. Aqui é o password para você acessar, que nesse caso aqui vai ser vazio, eu não tenho password para cá. E aqui eu vou estar acessando o meu banco, que no meu caso é aula vídeo, como está especificado aqui, aula vídeo, onde eu tenho ID, cliente, valor hora e total horas. Certo, feito isso, aqui eu já vou poder fechar, porque aqui eu não quero mais mexer. Essa é a minha parte de conexão com o banco de dados, com os dados do banco de dados. Aqui eu escrevi errado, agora que eu vi, conecta, agora sim, agora vai funcionar. Então, em cima desse conecta, eu vou colocar a minha conexão realmente com o meu banco de dados. Então, aqui eu vou declarar o meu MySQLi. Então, MySQLi underline connect aqui seriam os dados do banco de dados, mas como a gente já definiu que eles vão ser fixos, eles vão ser variáveis, eles não vão ser aqui onde eu vou estar colocando as informações de localhost, o nome do meu banco, eu posso simplesmente passar as informações de host, aqui de user, o pass e o banco. Já vou mostrar para vocês como que essa classe vai conseguir acessar a classe da onde eu fiz as declarações do meu banco. Só que falta uma coisa importante, porque eu vou precisar usar essa função de conexão, eu vou precisar retornar alguma coisa. Então, obviamente, eu preciso de um return dessa minha função. Então, eu vou retornar a minha conexão todas as vezes que eu for precisar usá-la. Por exemplo, para fazer algum insert, update, delete, alguma coisa que seja. Pronto. Agora, vamos para a parte realmente do CRUD mesmo. Vamos fazer a primeira parte do insert. Então, primeiro vamos criar nossa index para que a gente saiba o que a gente vai estar mexendo, certo? Então aqui é importante saber que quando o seu navegador, quando você jogar a sua URL no seu navegador, ele vai procurar uma classe padrão. Se você não referenciar em cima da URL, ele vai sempre procurar uma classe padrão. E essa classe padrão, ela é a index. A index vai ser sempre o primeiro arquivo que o navegador vai requisitar para ele conseguir ter algo palpável, para ele conseguir mostrar para o usuário. Então, dentro da minha index, eu vou fazer todos os meus requires para que o meu identificador na URL ele consiga achar e executar as funções que eu estou querendo, entendeu? Por exemplo, a classe de conexão que eu fiz agora com vocês. Então, é importante estar declarado aqui, porque todas as classes que vão estar acessando aqui, elas vão ter o acesso diretamente daqui.
Vou continuar fazendo os meus requires. Uma coisa aqui que eu vou fazer é dos templates que eu tenho, tá? Fica tranquilo que isso daqui não influencia em nada na hora de fazer o crudezinho que a gente está fazendo, tá? Fica tranquilo. Aqui é barra .php. É sempre importante lembrar do tipo do tipo do arquivo, tá? Porque senão ele se perde no caminho dele e ele não consegue achar o caminho. Então é bem importante colocar todo o caminho bem especificado. Se ele estiver dentro do mesmo projeto, não tem problema de colocar só o caminho dele no projeto, ou seja, desde das pastas que ele está até o arquivo que eu quero puxar. Aqui eu tenho o menu .php. E uma parte importante que falta é justamente a função, onde vai estar a função de conexão, certo? Então eu vou dar um require da lib, que está dentro de pasta, barra funcs .php. Do ponto e vírgula no final. Ok, os meus requires estão prontos. Uma coisa agora que é bastante importante aqui, a gente vai fazer agora a parte dos inserts em si, né, das nossas configurações. Então, a minha classe de controle, para ser mais exato, certo? Então, vamos lá. Dentro do meu controle, eu vou precisar das minhas classes de conexão com o banco de dados, certo? Então, a primeira coisa que eu vou precisar é declarar essas minhas classes, para que essa classe consiga acessar as funcionalidades de conexão com o meu banco de dados. É muito importante isso. Então, vamos fazer a declaração do PHP. Vou dar os requires. Opa, não precisa. Require assim. Vou ter também o require de libs barra .php e também vou ter a config.php. Tá, agora vamos para a parte importante. Eu falei que eu tinha 3 campos de passagens de parâmetros, certo? Ou não cheguei a falar? Se não falei, falei sim na hora de mostrar o banco. O meu ID aqui, ele é um autoincremente, então ele sempre vai começar de um valor e vai sendo acrescido. O cliente, valor hora e o total horas vão ser digitados pela pessoa. Então, aqui, na index não, desculpa, aqui, é importante que eu pegue esses valores aqui. A minha página de orçamento, que é onde eu vou estar inserindo na minha página de criação, aqui eu tenho as minhas labels onde eu vou inserir os meus dados. É importante lembrar que dentro do formulário, dentro do corpo do formulário, eu preciso dar a ação para ele. Ou seja, aonde que ele vai precisar buscar as informações para que consiga ser feita o insert, select, update, o que for dentro do banco de dados. Então, nesse caso, eu estou referenciando essa minha página para dentro do meu GravaOrgs. Aqui não tem muita coisa, aqui é só HTML mesmo. Tem umas validações em PHP, mas isso daqui é coisas a mais, não faz muito parte assim, do escopo aqui do CRUD. E é o seguinte, como eu referenciei a ação
para minha classe de gravar orcs, que é gravar os orçamentos que eu tenho. Então aqui é importante que ele pegue as informações que vieram do HTML. Como que a gente faz isso? Vamos declarar uma variável. Por exemplo, eu tenho lá o meu cliente. Ok, eu tenho o meu cliente. Eu vou usar a função trim aqui. O que é a trim? A trim, ela limpa as informações desnecessárias, como por exemplo espaçamento, quando a pessoa coloca muitos espaços e o banco de dados não aceita isso muito bem. Então é importante a gente sempre estar limpando a quantidade de espaços. Por exemplo, às vezes a gente tem uma quantidade delimitada de espaço dentro da variável no banco de dados e aquilo pode acabar estourando ela. Então é sempre importante estar dando uma limpeza em cima dela. Aqui eu estou pegando a informação via post. Então eu estou recebendo uma informação aqui, ele está enviando dados para mim, então eu preciso a partir disso. E eu vou colocar um nome da minha variável aqui, que no caso está como, mais para baixo, não é aqui, é no criar, desculpa, é aqui, ó, está como cliente. O name no meu input é cliente, então eu preciso pegar esse valor e colocar em cima do post enviado. Por que eu preciso fazer isso? Porque assim ele consegue saber qual informação ele precisa pegar e setar dentro dessa variável. Vou fazer a mesma coisa para as duas outras variáveis, que é o total de horas, e o dólar, valor hora. Beleza. Feito isso, eu vou usar a mesma função do trim, $post. A única coisa que vai mudar, obviamente, a variável que eu vou estar passando aqui, que nesse caso vai ser, vamos ver lá, nesse caso é cliente total horas, gravar orcs, total horas, e aqui é valor hora. É muito importante que seja igual, tá? Igual, não pode ser nada diferente, nem um espacinho a mais. Certo, agora eu vou fazer as validações, porque eu não quero que isso venha vazio para mim. Então eu vou fazer um if. Mais importante, eu vou fazer uma declaração de uma variável erro. Então, se ele não conseguir achar, isso aqui, desconsidere, isso aqui não é importante, a gente não tem muito tempo, desculpa. Isso daqui depois eu posso até explicar mais pra frente, mas agora não vai fazer muita falta. Então, uma coisa que eu preciso declarar a minha conexão. Então eu vou declarar uma variável com, que vai receber a minha função de conecta. Isso, conecta. Se eu não tivesse esses requires aqui em cima, essa função ela não ia estar funcionando, tá? É importante frisar, sempre relembrar isso daí. Aqui eu vou fazer o meu insert. Então eu vou inserir dentro do meu banco de dados os valores que eu vou receber do meu HTML que o usuário digitou. Como que eu faço isso? Vou abrir as aspas duplas e vou escrever o meu código SQL aqui. Eu vou dar um insert into, vou colocar o nome da minha tabela, que no caso é tbl orçamentos, certinho, tbl orçamentos. Preciso mostrar para o meu SQL aonde que eu vou inserir esses dados. Então, peraí só um minuto que ele não pulou a linha por aqui. Tá, preciso fazer isso daqui porque senão ele não aceita o código. Aqui no caso eu estou passando 3 valores para ele, certo? Então cliente, eu preciso inserir um cliente,
em total horas e em valor hora, a quantidade é sempre importante, tá? Porque se você colocar valores a mais ou a menos e aqui dentro tiver um valor a mais ou a menos, ele não vai funcionar, ele vai dar problema. Então é importante sempre lembrar desses passos, tá? É sempre importante estar do jeito correto, tá? É sempre importante lembrar que precisa ter o número certo das variáveis que você vai inserir, pesquisar e afins. Values, os valores que eu vou colocar dentro dessas variáveis, que são dólar cliente. Vou pegar as variáveis aqui em cima, tá? Vou tentar poupar um pouco mais de tempo, que eu já vi que eu já tô aqui estourando. Aqui. Colocar o valor hora. Ok. Beleza. Ok. Deixa eu só dar uma olhada numa coisa. 15 minutos. Ok, ainda dá tempo. Então, com isso, agora eu preciso realmente fazer a minha parte da conexão do MySQL. Ou seja, eu vou pegar o resultado disso. Na verdade, eu já fiz a conexão aqui. O que eu vou fazer agora é mandar as informações do que eu tenho para dentro da variável de resultado para que ela me abra em uma outra tela. Eu vou colocar aqui um resultado, que vai receber o MySQL e connect, connect não, MySQL query, que aqui ele vai fazer a leitura do meu código, do meu insert aqui. Então, conexão e insert. Aqui sim é onde eu vou estar escrevendo a minha query no meu banco de dados. Então é aqui que ele vai ver, com essa declaração do MySQL query, que ele vai saber o que ele vai precisar inserir dentro do banco. E para não precisar escrever todo esse código aqui, eu vou simplesmente pegar, eu instanciei uma variável, coloquei uma variável para ele, para receber todas essas informações. E aqui é onde ele vai fazer realmente a conexão com o banco de dados, certo? Agora eu vou criar aqui justamente a resposta que ele vai aparecer na URL para mim. Então, se eu tiver algum resultado, disso tudo, ele vai me mandar ele vai me redirecionar para a página de criação, onde eu vou estar podendo recriar um novo insert para o meu banco de dados, porque eu não preciso só ficar tendo que clicar na página para ele poder recarregar as informações. Eu posso simplesmente mandar ele voltar para a mesma página, ele dá um refresh na página. Então eu vou dar um location equal index.php e vou dar o caminho da página equal criar dólar sucesso igual. Então, se ele tiver sucesso, vai aparecer para mim que ele conseguiu colocar a variável, beleza? Feito isso, o que falta pra gente agora é ir no orçamento. Por que eu vim aqui agora? Porque aqui está uma das partes também importantes
do código. Gente, eu preciso terminar, o vídeo. Que é a parte do select. Aqui é a mesma coisa. Como a minha orçamentos ela está diretamente conectada com a minha index, ela está conectada com o meu menu que conecta com a index, ela ao acessar essa página já vai receber todas os requires necessários para ela estar acessando o banco de dados. Então, se eu jogar o conecta aqui, ele vai conseguir puxar as informações. É o mesmo passo a passo aqui para o insert. Só que aqui eu vou estar declarando essa funcionalidade aqui, esse while dentro de uma tabela que eu tenho. Esse while ele vai estar rodando enquanto esse valor, esse orçamento, enquanto eu tiver orçamentos dentro da minha tabela. Então, essa MySQL FetchSock, ela vai procurar informações dentro do meu banco de dados. Se eu tiver alguma informação, ela vai estar mostrando na tela para mim. E como que eu vou mostrar isso para o meu usuário? Dando, nesse caso aqui que eu fiz, foi dando um echo dentro da variável que eu estou procurando, se tem algum valor dentro, e as informações que eu tenho do banco de dados, que no meu caso é o ID, o cliente, o total de horas, o valor hora e o total de horas aqui, que é o valor hora vezes o total de horas. Bom, pessoal, desculpa o corte no vídeo, eu tô até gravando em outra hora porque eu só fui ver isso daqui na edição. Passou fez uma barulheira aqui o carro de som, eu só consegui... Vou só mostrar realmente aqui como é que acessa o projeto. Então, vindo aqui dentro de localhost, você digita o nome do projeto e vou mostrar aqui como é que está funcionando. Dentro do cliente, por exemplo, vou colocar o meu nome. Tanto que eu já até tinha feito já um testezinho, já ia até mostrar. Vou colocar um nome diferente, vou colocar o nome de teste. Um valor de hora de 130 e um valor hora de 25. Se eu gravar, ok, sucesso. Orçamento, tá aqui o nossos valores colocados, o nosso valor colocado. Sabe, foi pouco a explicação, eu sei, tem muita coisa para explicar, porém, como o tempo é curto e tentei fazer mais didaticamente do que... expliquei muitas coisas por cima, mas o intuito é que crie a vontade de pesquisar. Então, sabendo disso, vale a pena ver que o PHP é uma ferramenta muito fácil de ser mexida. Então, vale a pena você buscar mais informações sobre. Bom, fico aqui, fica na minha deixa aqui. Um bom estudo a todos e até mais. Falou!